Pessoal, Tá bom. estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo, um programa que acontece toda terça, quarta-feira, lá na TV Caeté, no YouTube e no Facebook da TV Caeté. Hoje tivemos um probleminha técnico, estamos fazendo um plano B do mesmo problema que acontece lá, aqui na live do Guia do Cinéfilo, tá bom? Então a gente está improvisando tudo, pode ser que esteja com um pouquinho de eco, um pouquinho de barulho a mais, mas eu espero que vocês entendam e passem essa noite aqui com a gente, para a gente conversar com o meu convidado querido de hoje, Grande Bigode, que já tem vários fãs aí mandando um monte de mensagem. Eu vou apresentar ele aqui com um textinho e aí a gente começa nosso papo. Beleza, pessoal? Lembrando que depois das correções de som, imagem, a gente tenta fazer depois quando a gente colocar o vídeo lá no nosso YouTube, tá bom? Então vamos lá então para a gente começar o nosso programa de hoje, esse programa maravilhoso, esta terça-feira. O nosso convidado de hoje ele é cineasta, roteirista e produtor carioca. Aos 19 anos começou a trabalhar como assistente de direção de Onde a Terra Começa, do Rui Santos. Sua escola no cinema foi os sets de filmagem do Nelson Pereira dos Santos, de quem foi assistente de direção em diversos filmes. Luiz Carlos de Lacerda, o Grande Bigode, um dos caras mais famosos do audiovisual brasileiro. Bigode, boa noite com você. Tudo bem, meu parceiro? Tudo ótimo, muito prazer em estar aqui nessa tua entrevista, muito prestigiada. Show de bola, show de bola, vai ser bacana, Bigode. Seguinte, a gente tem esse programa ele é feito com perguntas que eu sempre me fiz, né? Eu falei assim, caramba, eu queria dividir essas perguntas com alguém, né? Então por isso que eu trago um monte de convidado para cá, para a gente falar um pouco sobre o universo do cinema, da cinefilia, né? E cada um dá o seu ponto de vista sobre algumas questões. Então tem algumas perguntinhas para fazer para você e tenho certeza que vai ser muito divertido. Eu só mandar um beijo para todo mundo que está aí com a gente, ó, a Flávia, a Maria, Atelier do Alci, Grande Bigode, o Atelier do Alci tá falando. Meu amigo Dalci, um grande artista, um grande escultor. A Carol, o Rubens Romero também, Grande Bigode, tá aí, ó. Rubens Romero, querido, foi meu aluno, cineasta. Olha aí o Ferraz Jardim, grande técnico de som. Tem um monte de gente. Ó, o Bronquinho falou que ele é o Júnior, que era da Link. Júnior da Link, opa. Aí, ó, um monte de gente aí. Ô, Júnior, eu tô com saudade sua. Já que você anda, cara. Ó, o Diego Alexandre Diego Alexandre. Também, querido Diegão. Diego Alexandre não tá de ressaca, não, da festa do Oscar. Ó, vou te dar um tapa, hein, Diego. Um monte de gente aí entrando. Mas seguinte, Bigode, olha só, eu queria saber de você. Olha só, vamos começar aqui. Eu queria saber de você uma coisa, que é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Como é que você deu início na sua profissão, né, de cineasta? Como é que você chegou até o cinema? Como é que você bateu no peito e falou, vou viver de cinema, vou viver dos meus filmes? Como é que foi o início de tudo, Bigode? Conta pra gente. O início de tudo é o seguinte, meu pai era produtor de cinema. Foi um dos produtores do Rio 40 Graus. Então, desde criança, 5 anos de idade, nos domingos, o meu pai reunia os amigos dele, que era o Nelson Pereira dos Santos, o Rui Santos, o Alex Vianney, lá no apartamento onde eu nasci, em Copacabana, e ficavam lá discutindo cinema. Ih, caralho. Alô? Tô te ouvindo. Sumiu o som. Não, pode tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí tinha esses almoços. Então eu fui criado nesse ambiente e tal. Meu pai tinha um estúdio, o Nelson veio para o Rio e foi morar no estúdio. Aí eu ia lá no estúdio fazer figuração com 5 anos de idade. O Nelson era assistente de direção dos filmes lá. Meu pai resolveu produzir o... Como é? Não, antes do Rio 40 Graus, o Nelson, Balança Mas Não Cai, que era uma comédia. E o Nelson foi o assistente. Então eu fui criado nesse ambiente, mas eu achava que eu ia fazer jornalismo. Eu gostava de escrever, tinha uns livros de poemas publicados, com 16 anos, entendeu? E aí, tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tá. Que fez um barulho aí, sumiu. Bom, aí o que acontece? Quando eu fiz 19 anos, teve o golpe militar. Eu era militante do Partido Comunista e tal. Gostava de cinema, mas eu gostava mais de literatura, entendeu? Aí teve o golpe, não sei o quê, eu tive que me esconder e tal. Eu sei que depois do golpe foi uma porrada para a minha geração, a gente ficou completamente sem esperanças, né?
Aí o Rui Santos apareceu lá na casa do meu pai e falou, eu tô indo para Bahia fazer um filme, Onde a Terra Começa. Alguém perguntou aí o que era isso. E você não quer ser meu assistente? Eu falei, olha, eu nunca fiz nada. Então, minha mãe já ficou apavorada, porque a gente vivia com muita dificuldade. Porra, mais um, não sei o quê. Achou que eu ia ter uma profissão um pouco menos de risco, né? E eu achava que ia para o jornalismo porque eu gostava de escrever e tal. Então, e de poesia não dá para viver. Aí eu fui com o Rui Santos, cheguei lá, adorei aquela coisa de acordar cedo. A gente foi morar em Arembepe, numa praia de pescadores naquela época, não tinha nada. E aí a gente saía para filmar. Eu adorei aquilo. Quando acabou a filmagem, eu vim para o Rio. Aí fui procurar o Nelson. Ele ia começar um filme, o El Justiceiro, com os alunos dele de Brasília, que a ditadura tinha fechado a universidade. Aí ele trouxe os alunos do Rio e arrumou uma grana lá com a Condor Filmes e resolveu fazer essa comédia. Aí eu fui procurar o Nelson, tá, mas ele já tinha a equipe dele formada. Aí, você vai fazer o som, aí o assistente do som. Eu falei, mas eu sou baixinho, vou ficar pegando boom, porra. Aí eu quero ser assistente de direção, que eu tinha sido e tal, eu tinha gostado. Ele acabou topando. Aí, cara, comecei a trabalhar com o Nelson. Em 2 semanas eu já era o primeiro assistente, o outro ficou para lá, entendeu? E aí o Nelson foi o meu grande mestre do resto da vida. Eu comecei a fazer meus curtas, então foi o Nelson que, digamos, me passou essa paixão pela coisa de fazer cinema, entendeu? Eu nem pensei se eu ia conseguir viver disso, porque o exemplo do meu pai era barra pesada. E às vezes tinha grana, às vezes não tinha, entendeu? Chegava no Natal, não tinha dinheiro para comprar presente. Minha mãe ficava louca. Como é que a gente vai no Natal da família? Meu pai dizia, eles já sabem que eu sou assim e tal. Aí um belo fevereiro ele aparecia com uma bicicleta, com presentes e tal. Fora que ele chegava para mim e falava, essa semana ninguém vai para o colégio. Nós vamos para o Quitandinha, que tem um festival de cinema. Entendeu? Aí chegava lá, era o Oscarito, me pegava no colo, o Grande Otelo, entendeu? Então, esse mundo maravilhoso do cinema brasileiro, eu fui contaminado imediatamente. Que bacana, cara, que bacana, que bonita história, cara, show de bola. Eu imagino como é que deve ter, poxa, imagino como é que deve ter sido isso, assim, viver isso tudo, né? Vendo esses grandes artistas, vendo a arte, né? Cada um da sua forma, né? Isso é muito bacana, cara, é muito bacana. Muito legal. Ó, o Cláudio Romero Leite tá mandando aí. Quem, senhor? Boa noite. Cláudio Romero Leite. Ó, o Mauro. O Quem é esse senhor? Porra, Mauro, você, Cláudio. Ó, olha, de Cuba. Tá aí com a Juan gente. Grillo, de Cuba. Ó, o Eco melhorou, hein? Viu? Os deuses do cinema ajudaram. Ó. Falaram que o Eco melhorou. Certo? Olha que beleza. E quem é esse cara aí me chamando de quem é o senhor? Pô, cara. Não pegou o programa no começo para ir perguntando. É isso aí. Tem que pegar o programa no começo. Olha só, o Bigode, seguinte, eu queria saber a tua opinião sobre algumas questões. Então vamos lá para dentro agora da pauta do programa. Que é o seguinte, o que você acha sobre essa questão dos críticos de cinema, né? Com seus raiozinhos, estrelinhas, bonequinhos. Você acha que hoje em dia os críticos de cinema, eles de alguma forma influenciam a ida do espectador para ver um filme? O que tu acha? Eu acho que pode influenciar. O que eu acho é o seguinte, quer dizer, essa coisa de crítica é uma faca de 2 legumes, entendeu? Porque tem críticos que são extremamente conhecedores do cinema, entendeu? Como, por exemplo, o Rodrigo Fonseca, para mim, é o mais culto. Ele não só conhece cinema, mas ele conhece cultura em geral, literatura, artes plásticas. Ele é um cara muito culto. Então, ele consegue enquadrar um determinado filme através de várias linguagens, comparar com várias linguagens, a influência de determinados pintores na fotografia do fulano e tal. Tem outros críticos importantes, Celso Sabadin também é um cara muito bom, tem o Zé Geraldo Couto, tem o Zanin de São Paulo, entendeu? Quer dizer, eu acho que esses são os críticos assim mais importantes, entendeu? Agora tem os críticos ideológicos, que são os babacas, entendeu? Que não vi, já gostei porque o diretor é de esquerda, ou não gostei porque o diretor é de direita. Eu sou um cara de esquerda, tenho a minha vida, já fui preso, já fui, sabe? Agora,
não é por aí que você vai escolher. O teu gosto não vai ser pré-determinado por uma questão ideológica, entendeu? Claro. É claro que um filme faz, entendeu? Quer dizer, se eu vir um filme que tem uma pegada fascista, desculpa, mas eu não vou curtir aquilo, eu vou execrar. Agora, isso é muito difícil de acontecer, entendeu? Tem filmes péssimos que, de repente, os críticos resolvem incensar, entendeu? Agora, está na moda crítico virar cineasta, entendeu? Com raras exceções, isso dá certo, entendeu? Quer dizer, deu certo já com o documentarista Nelson Roines, deu certo com o próprio Celso Tabajin, que tem um documentário sobre Mazzaropi maravilhoso. Muito bom, muito bom. Agora, esses caras aí, esse Kleber Mendonça, esses caras não sabem de nada, são uns roteiros completamente anacrônicos, entendeu? Aquele Bacurau, todo mundo bate palma, sabe? É uma bobagem, aquele filme é uma porcaria, entendeu? É uma contradição muito grande. Aquele primeiro filme lá, eu até botei um apelido de qual? Aquele do som. O som ao redor? O som ao redor? Eu botei um apelido de O Sono ao Redor, porque é tão chato que o neguinho dorme. Entendeu? É de uma contradição. Né? Quer dizer, o Bacurau, a Sônia, que é uma ótima atriz, ela, ao mesmo tempo que faz um personagem lá que você não entende de que lado que ela está, entendeu? Tem uma hora que os americanos também saem matando todo mundo, daqui a pouco não matam ela, entendeu? Você fala, por quê? Esse O Sono ao Redor, cara, é uma loucura, porque aquele outro do edifício, que tem o nome do edifício, é cheio de contradições de roteiro. A mulher que está resistindo para vender o apartamento, não sei o quê, ao mesmo tempo ela de repente declara logo no começo do filme que ela vive de alugar 5 apartamentos que ela tem. Que é isso, cara? Que personagem é esse? Que linha de personagem é essa? Então tem essas fabricações de cineastas, entendeu? Que aí os críticos acham o máximo e tal. Isso é tudo por uma questão política, entendeu? Não é por uma questão cinematográfica. Então, eu acho que isso é muito perigoso. Da mesma maneira que eu acho perigoso, às vezes eu vejo assistentes que começam como estagiários, daqui a pouco trabalham como assistentes, de repente estão fazendo crítica, estão escrevendo crítica para revistas, para jornais. Isso é um absurdo. O cara não tem cultura, não tem vivência, já começa a botar estrelinha daqui a pouco, entendeu? Isso daí é um absurdo. Agora, isso daí não vamos generalizar. Então, essa coisa da crítica é muito ambígua, entendeu? Quer dizer, ela pode ser muito legal, muito condutora. Eu acho que a crítica é interessante, quer dizer, para o cineasta, quando aponta algum caminho melhor, entendeu? Agora, não dá para ficar discutindo o que não está no filme. Tem muita gente que diz assim, porque podia ter terminado o filme assim, assado. Pô, vai fazer o teu, cara. Sabe? Vamos discutir o que tem no filme, o que é o filme, e não o que ele poderia ter sido. Show. Olha só, o Bigode, um monte de gente mandando mensagem aqui, ó. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cris Carolo, beijo. Bigo querido, adorando te ver ao vivo. O Vinícius. Minha madrinha. O Vinícius Diogo tá direto de Casa Nova, na Bahia, vendo a gente. Um abraço aí para você, Vinícius. Um abração aí pra Bahia, querida Bahia. O Cláudio Romero, que perguntou quem você era, ele falou, vi aqui um cineasta, ele é de Monteiro, na Paraíba. Cláudio, bem-vindo aí, cara. Vem escutar o Bigode, Paraíba. É muito legal. Vem escutar o Bigode, que ele é sensacional. O Rodrigo Fonseca entrou aqui com a gente, um beijo para você, Fonsa. O Bigode até mencionou o Rodrigo Fonseca, que bacana. Falou, o Bigode é o máximo, ó. Show de bola, A Carolina Dib também, produtora de Minas Gerais. Oi, minha produtora. Ela é fantástica. Vai fazer o meu próximo filme. Já fez 2 filmes comigo, vai fazer o próximo. Adoro a Carol também. Que legal, um monte de gente entrando. O Marcos Vilar falou que tá discordando do amigo Bigode, que ele acha o Kleber um gênio, que ele gosta muito dos filmes do Kleber. É porque ele é da Paraíba, ele é da conexão da máfia nordestina.
Ó, o Rafael Fiorato tá chegando, ó, boa noite, Rafa. Tá chegando agora de Itatiaia, Paraty, ó, que bacana aí, ó. Abraão Lataro, muito obrigado. Ó, o Abraão Lataro tá falando, bigode, top, você é o melhor. Aí, um monte de fãs do Super Bigode. Obrigado. Mandar um beijo aí pro Reginaldo Heitor, meu querido amigo aqui, tá sempre aqui na nossa live. Ele falou que trabalha na parte de cobranças no banco, o Bigode. Eu vou mandar umas contas lá para você cobrar para mim. Vou mandar umas contas lá para você cobrar para mim. Olha só, o Bigode, seguinte, eu queria saber de você uma questão. Muitos diretores de cinema, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, eles simplesmente não assistem a filmes, né? Eles buscam suas referências para fazer um longa-metragem, um médio, um curta-metragem de outras artes, às vezes, de um outro ponto de vista. O que você acha sobre isso, Bigode? É possível fazer filmes hoje em dia sem assistir a filme nenhum, não ter referências cinéfilas? O que tu acha? Não, eu acho que o cineasta, o diretor, principalmente, e um diretor de fotografia, aliás, os assistentes, quer dizer, quem quer fazer cinema, tem que ter uma cultura geral, entendeu? Tem que ler muito, tem que ter uma relação com a literatura permanente, porque a literatura te ensina a contar a história, e nós somos contadores de história. A dramaturgia vem da literatura, né? A dramaturgia, quem lê muito escreve bem e fará bons roteiros, e bons roteiros dali sairão bons filmes. Eu acho que as artes plásticas são fundamentais para você conceituar a luz do teu filme, a atmosfera. Eu sempre uso referências. Eu tenho um diretor de fotografia que trabalha muito comigo, sempre comigo, há muitos anos, que é o Alisson Prodlick, o mineiro, que foi meu aluno. Ele, sempre discutimos, corremos atrás das referências. Então, meus últimos filmes eu falei, olha, vamos pegar aqui enfim, os pintores flamencos do século XVII. E aí a gente fez a luz a partir dessa escolha, entendeu? Caramba. Depois, ele me sugeriu o Edward Hopper, que é um americano dos anos 30, para um outro filme. E a gente vai procurando os enquadramentos a partir dessa grande inspiração nesses artistas plásticos. Eu acho fundamental. Que bacana, show de bola, bacana. Ó, o Vinícius está falando que ele é de direita, mas o Bigode é sensacional. Cultura em pessoa. Um abraço aí, Vinícius, para você. Quem que é de direita? O Vinícius falou que ele é de direita, mas o Bigode Como é que o cara que chama Vinícius pode ser de direita? Porra, você tem que ler os livros do Vinícius. Ó, o Reginaldo tá falando aqui, ó. Princípio do Prazer é um dos melhores filmes do Brasil, ó. Reginaldo aí. Porra. Muito obrigado. Pô, tá com moral aí. Teve um crítico de São Paulo, quando o filme foi lançado, nos anos 79, que disse que eu tinha inaugurado um novo gênero. O princípio do prazer era porno chatice. Eu adorei. Depois encontrei com ele num festival, falei, pô, que legal. Ele achou que eu estava sacaneando. Não, achei um barato. Entendeu? Ele chamou também um outro me chamou, disse que eu não passava de um Visconde Tupiniquim. Falei, pô, que maravilha, que elogio. Esses caras são assim. Ô, Bigode, é o seguinte, queria saber de você uma coisa. Quando eu era lá programador do Joia, eu sentia parte do público que ia lá assistir algum filme. Quando a gente falava que tinha um filme nacional em cartaz, parte do público falava, é filme nacional, não quero assistir não. Ficava naquela coisa do preconceito e um pouco até mesmo de preconceito. Você acha que isso existe mesmo, Bigode? Você já viu isso, já presenciou isso? Pessoas falando assim, não quero ver porque é brasileiro. Por que você acha que acontece isso? A vida inteira. Porque o Brasil, a maioria da população é colonizada pela cultura americana, né? Isso daí eu brigo com alguns poucos assistentes meus, porque a maioria realmente gosta do cinema brasileiro, gosta da cultura brasileira, entendeu? Não que eu não veja filme americano, eu vejo filmes americanos independentes, eu vejo filmes que foram premiados e tal, mas que tenha um conteúdo, né, quer dizer, autoral, que sejam filmes do cinema independente. Agora, esse negócio de filmes de estúdio americano são umas porcarias. E esse trabalho da colonialismo cultural, isso o Nelson denunciava, o meu pai denunciava, o Glauber denunciou a vida inteira.
Então, tem uma parcela da juventude que se deixa encantar pelo canto das sereias imperialistas, entendeu? O Rodrigo está me ouvindo, o Rodrigo é um, entendeu? Que adora o cinema americano, fica me chamando de stalinista, porra. Agora, e aí é complicado, porque isso daí reverbera, entendeu? Quer dizer, são esses críticos que são muito, a maioria deles é muito violenta contra o cinema brasileiro e ao mesmo tempo é muito tranquila e menos crítica do que deveria ser com o cinema estrangeiro, americano, entendeu? O cinema europeu é maravilhoso, é uma referência, nós temos grandes influências do cinema brasileiro contemporâneo, o cinema brasileiro que vem com a influência da Nouvelle Vague e do neorrealismo italiano, é um cinema que antropofagizou essas cinematografias estrangeiras. Então não é uma questão, entendeu? Babaca, nacionalista, não. É uma questão de defesa da cultura brasileira. Né? Estamos abertos, mas não estamos à venda. Sim. Ô, Bigode, seguinte, queria saber de você uma questão. Todos nós sabemos que as salas de cinema, na sua maioria, não só aqui no Brasil, mas lá fora, elas vivem através do milho, né? Eles compram um milho muito barato e vendem na Bombonier por aqueles preços exorbitantes e tudo mais. Eu queria saber de você a sua opinião como cinéfilo, como espectador de cinema. Ir no cinema hoje é um programa muito caro para o brasileiro? Muito caro. Né? Quer dizer, hoje em dia eu não estou nem indo por causa da pandemia, ainda não tive coragem. Eu só fui uma vez no Festival do Rio para ver um filme meu que foi lançado, agora em dezembro. Depois não fui mais, não tenho coragem ainda. Mas eu acho que o cinema ficou muito caro, porque não é só a pipoca, entendeu? É a pipoca, o ingresso, que é muito caro, entendeu? Quer dizer, então você compra a pipoca, paga o ingresso, quem tem carro é o estacionamento, quem não tem carro é complicado, porque com a violência urbana as pessoas têm medo de pegar ônibus. Então, ir ao cinema não é para qualquer um, é para uma classe média que tenha um padrão de vida bacana, entendeu? Por isso é que os cinemas foram todos subdivididos, né? Porque para ter uma diversidade de ofertas para o público e, com isso, faturar um pouco mais. Sim. Olha só, no Brasil, Bigode, tem a tal da lei do curta, né? A lei do curta, que algumas salas de cinema, ao longo do tempo, fingiram que essa lei não existe, né? A lei do curta está lá, eu estou aqui, etc. e tal, por conta de toda a problemática, talvez, na cabeça do exibidor, de atrapalhar, né, uma fonte de renda que seria propaganda na tela, né, a minutagem de um curta e etc e tal. Mas eu queria saber a tua opinião como espectador. Você não achar o máximo ter um curta brasileiro antes de um longa-metragem internacional nos cinemas? Olha, não só o máximo, como isso daí alimentava toda uma cadeia de produção de curta-metragem. Eu fiz vários curtas a partir da lei do curta, porque você fazia um curta e aí você conseguia que ele fosse aprovado lá, ganhava um certificado, aí você corria atrás de um distribuidor que oferecia para o exibidor. Então esse curta, ele acompanhava de um filme estrangeiro. Então, cada sessão você tinha direito, curta, a 8 poltronas, a 8 ingressos, entendeu? De inteira. Então, se o meu filme fosse acoplado ao, sei lá, o Batman, ao Super-Homem, o filme americano, ele fazia a carreira do Batman pelo Brasil afora e entrava muita grana, 8 cadeiras de cada sessão. Dos filmes desse filme americano, por exemplo. Então eu produzia, além de pagar minhas contas, eu produzia um curta atrás do outro. Tem vários curtas que eu fiz graças à lei do curta. Os exibidores sacaram que isso daí dava dinheiro. O que eles fizeram? Corriam atrás dos jovens, assistentes de direção, falavam assim, olha, tem 2 latas aqui para você filmar, faz aí 2 dias de filmagem. Bom, 2 dias de filmagem o cara fazia uma porcaria, passava ali correndo, entendeu? Pouco dinheiro. Aí, que o exibidor dava para ele, aí ele simplesmente estimulava uma rejeição a esses filmes mal feitos. As pessoas combinavam, vamos encontrar no cinema, que horas é a sessão? É às 10. Ah, então 10h15 a gente se encontra, que é para já não precisar ver o curta, entendeu? Eram vaiados. Isso tudo para desprestigiar
o curta-metragem. Isso é um crime, e acabou, claro, por conta disso tudo, os exibidores dizendo na época, não sei se era o INC ou a própria Embrafilme, dizendo, olha, a gente quer ajudar, mas não dá, o público está jogando pedra na tela. Entendeu? E aí a lei existe, mas não é cumprida. É muito complicado, né? Lá no Joy a gente. É uma pena, é uma pena. Lá no Joy a gente tentou por algum tempo fazer, né? Tentando. Eu sou daquela lógica, não sei se você concorda comigo, mas que para isso dar certo, realmente, para todo mundo sair ganhando, o curta brasileiro, de alguma forma, tem que conversar com o filme em sequência, né? Tem que conversar ou dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo universo ali, para poder ter um complemento ali de refletir, né? Que a gente sempre gostava de fazer um debate depois, né? Que cinema é isso, né? A gente vê o filme e depois debate sobre ele, né? Ver o que cada um achou. Então essa era a minha lógica, né? Que a gente tentava encaixar, mas pelo menos eu fico feliz que alguns cinemas, pelo menos, têm sessões de curtas, né, nas suas grades, né? Talvez uma vez no mês, de algum tempo, tem lá em sessões do curso. Tem distribuidoras também que já estão pensando em lançar. Teve uma distribuidora que lançou 3 curtas como se fosse um longa-metragem, né? Que aí meio que se adequa ao mercado padrão aí do exibidor, né? Mas assim, 3 curtas nada a ver. Eram só realizadoras mulheres portuguesas, até lembro. Acho que 3 realizadoras portuguesas. O que também pode ser uma coisa interessante, né? Eu acho mó barato isso. Imagina, tu paga o ingresso e vê 3 filmes. Olha que legal. Eu ia achar o máximo, né? Muito legal. Mas vamos ver o que acontece, né? Vamos ver aí se mais Eu não acho que tenha. Não acho que o curta tenha que conversar, dialogar com o longa que vai passar, não. Ao contrário, eu acho até que é legal ter uma coisa diferente, assim. Show. Tem gente. Mas pode ser engraçado também. Sim. Pode ser engraçado também. Sim. Ô, Bigode, seguinte, eu queria saber de você uma questão. Alguns festivais de cinema no mundo todo, né, no início aí da guerra da Ucrânia e da Rússia, estavam bloqueando a presença de filmes russos nos seus festivais. O que você acha disso, Bigode? Eu acho isso uma bobagem. O cinema não tem nada a ver com essa guerra, entendeu? Os artistas e os cineastas do mundo inteiro não tem nada a ver com isso. Nós somos contra a guerra. Da mesma maneira que a gente... essa coisa é muito polêmica, essa história dessa guerra. Que tem um lado muito escroto do governo ucraniano, entendeu? Que é completo. Não é por acaso que os Estados Unidos estão ali administrando a Ucrânia, entendeu? A guerra. Mas também eu acho muito escroto o russo, essa carnificina que eles estão fazendo, matando crianças e velhos e destruindo cidades inteiras. É uma coisa horrorosa. Então não dá para ser a favor nem de um nem de outro, entendeu? Agora, porque são 2 filhos da puta. Agora, daí a começar, vou boicotar o cinema russo, a literatura russa, o balé russo, isso daí é uma bobagem. Não tem nada a ver. As artes sempre foram o espaço da paz, entendeu? Então não tem que confundir uma coisa com a outra. Nós, artistas, não temos nada com isso. Imagina na época da ditadura militar, ou agora nessa situação complicada, se começassem a boicotar os filmes brasileiros. Impossível. A única coisa que representa o Brasil com muita grandeza são as artes, né? Atualmente, no mundo inteiro, os prêmios que a gente ganha, né? A presença do Brasil nos festivais, os filmes das mulheres que estão rodando o mundo. Isso daí entendeu? Quer dizer, não tem nada a ver com a situação do governo brasileiro, como não tem a ver com os russos, os cineastas russos não tem nada a ver com o Putin, e na Ucrânia a mesma coisa. Então, eu acho uma bobagem, um absurdo. Bigode, seguinte, queria saber de você uma coisa. Cinderela Baiana... Olha o Reginaldo. Fala. Já vou te responder. Daqui a pouco a gente responde. Fala aí. Pode responder agora, Bigode. A adaptação de O Bom Crioulo vai sair? Conta aí pra gente. Olha, isso daí é um livro maldito que saiu no século XIX. Complicado, porque é o primeiro romance com temática homossexual da literatura ocidental. O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, de um romancista polêmico do Ceará. Ele, lá do Ceará.
Ele escreveu esse livro, ele foi boicotado, e ele era heterossexual. É a história de amor de um negro marinheiro e de um grumete da Marinha brasileira. Entendeu? E aí é uma história linda. Quando você fala, o Chico Buarque faz letras de música da alma feminina, tudo bem, mas o Adolfo Caminha, ele faz uma literatura do desejo feminino, do desejo, não sei se feminino, mas do desejo pelo homem. É uma coisa impressionante. Agora, é muito complicado. Eu estou com esse projeto há muitos anos, eu já tentei várias vezes, eu cheguei a entrar na época num edital e arrumei uma parte do dinheiro, mas depois não deu certo. Muito complicado. Mas sei lá, vamos ver, né? Um dia sai. Ô, Bigode, seguinte, a gente tem o Cinderela Baiana no nosso cinema, um marco do nosso cinema, um filme muito badalado, comentado de várias formas. Tecnicamente é um filme muito aquém, né? Muito, muito complicado até de se falar ele tecnicamente. Mas eu queria saber de você de uma coisa, Bigode. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que isso daí, pois é, você acabou de responder, né? Quer dizer, cada filme chega diferente para cada pessoa. Eu acho que o cinema, como a literatura, como a arte em geral, são expressões humanas que batem de uma maneira ou de outra completamente diferente. Depende da subjetividade do olhar. Então, não dá para... Agora, tem filme ruim, na minha concepção estética de olhar aqui no cinema, entendeu? Da mesma maneira que um cara inculto vai ver um filme meu e fala, pô, que chatice, não sei o quê. A porno chatice, entendeu? Quer dizer, então, eu acho que meu filme é legal, mas aí tem um cara que vê e acha uma porcaria, tudo bem. Eu acho que existe filme ruim a partir do olhar subjetivo, existe sim. Como existem olhares péssimos, também tem olhares horríveis. Olha só, Bigode, queria saber de você uma questão. O Tropa de Elite, filme muito badalado, com sessões aí lotadas, né, nas salas de cinema de todo o Brasil, tanto um quanto dois, mesmo um tendo aquela questão da pirataria e tal, mas depois também teve grande oba-oba no lançamento, aquela coisa toda. Esse filme ganhou o prêmio lá em Berlim, né, o Urso de Ouro, que é um prêmio muito importante aí do cenário audiovisual mundial, né, das mãos do Costa Gravas, que é um diretor muito ligado à questão dos direitos humanos, né? Tem uma figura muito, uma questão muito presente da questão dos direitos humanos nos filmes dele. E algumas pessoas começaram a analisar essa questão toda, Tropa de Elite e tal, e começaram a perceber, assim, na opinião de alguns, que esse filme pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem esse poder, Bigode, de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Não, eu acho que o cinema tem o poder, por exemplo, o cinema americano, que é um cinema que reflete uma sociedade violenta e militarista, entendeu? Quer dizer, a cultura americana em geral é a cultura do escalpelar índio, é a cultura do Buffalo Bill, que acabaram com os índios, é a cultura do racismo, entendeu? Quer dizer, então, esse poder da cultura, ele, ao longo de muitos anos, de séculos, ele tem um poder transformador no mau sentido e no bom, entendeu? Agora, eu não acredito que um filme tenha esse poder de influenciar. O Brasil votou num candidato de direita porque um filme fez sucesso, um filme que, entendeu? Que influenciou as pessoas a se posicionarem dessa maneira equivocada. Não acredito nisso, não. Isso é uma bobagem. Beleza. Olha só, eu queria saber de você uma coisa, Bigode. Com o avanço mais forte dos streams, né, em paralelo à chegada da pandemia, né, foi uma coisa que quase que correu muito em paralelo isso. O mercado exibidor ele levou um grande golpe, né? As salas de cinema levaram um grande golpe aí e ao redor do mundo, e está sendo complicado agora tentar voltar, ainda mais com a consolidação assim, bem evidente, né, dos streams. Eu queria saber de você, você acha que a cada ano, não só no Brasil, mas no mundo todo, vão ter cada vez menos salas de cinema? O que você acha?
A gente fica assim, na esperança de que isso não aconteça, né? Porque o cinema é o cinema, né? O telão, aquela coisa mágica, né? Aquela sala que você entra. E o Gustavo Dal dizia uma coisa muito legal, Gustavo Dal. Ele dizia assim, um filme passando numa tela vazia, sem ninguém sentado, é um filme. Essa mesma sala com esse mesmo filme tem 3 pessoas sentadas nas cadeiras. Isso é o cinema. Entendeu? Quer dizer, então, o cinema depende dessa relação com o público. Não tô fazendo aqui a, como é, a, badalando o cinema de mercado, esse papo furado, não, entendeu? A gente não tem cinema de mercado porque a gente não tem mercado. Nosso mercado é dominado pelo cinema americano. Mas eu acho que é preciso se comunicar, mesmo que seja com pouca gente, entendeu? Eu sempre digo, porque os seus filmes são filmes de mercado? Eu digo, olha, meus filmes... Eu até tive filmes que fizeram sucesso de público. Leila Diniz foi um grande sucesso. O Forol foi um grande sucesso. Agora, eu tenho filmes que foram fracassos de bilheteria. O Princípio do Prazer é um. No entanto, está aí, até hoje falam do filme. Até hoje o filme passa em festivais, em mostras. Os meus filmes passam. Eu digo assim, eu saí em uma semana de cartaz, mas eu estou há 50 anos em cartaz com esses filmes. O que passa na Cinemateca, passa na universidade, passa num festival, passa numa homenagem. Eles estão em cartaz permanentemente. Essa ilusão que muita gente tem de fazer uma comédiazinha babaca. Eu fiz comédia, mas comédias de modéstia à parte inteligente. Comédias que seguem uma linha da cultura do cinema brasileiro, entendeu? A comédia... A Semana de 22 é uma grande comédia, né? A antropofagia, essa coisa toda. O Oswald de Andrade, os textos do Oswald de Andrade são comédias geniais. Mas tudo em cima, a partir da cultura brasileira. Agora, esses filmecos aí que fazem para passar no shopping, né? Que são cópias do mau cinema americano, e que não é filme de mercado porra nenhuma, não dá um tostão. Custa 6 milhões e dá 500 pratas, entendeu? Então, isso daí não é o cinema brasileiro. Isso daí não existe, e isso não é cinema de mercado. É mentira. Dos 10 filmes por ano que fazem com grana para ganhar dinheiro, 2 fazem sucesso. Né? Você conta nos dedos. O Tropa de Elite, aquele outro ali. Você conta nos dedos os que fizeram o estrondo de bilheteria. E quantas porcarias se fazem por ano aqui no Brasil, de comédiazinhas querendo ser engraçadinhas? Bigode, seguinte, queria saber de você uma questão. Estamos andando bastante aqui do programa, que você está sendo super objetivo aí, levantando vários pontos, está sendo muito legal, cara, te entrevistar. Quero te agradecer desde já, cara, você disponibilizar esse tempo para falar comigo. Pô, uma grande honra. Eu gosto de falar. Olha só. Eu gosto de conversar. Agora a gente vai passar para a parte do programa, que é a parte final, que é o Boomerang Cinéfilo, que eu inventei isso a partir daquelas entrevistas da Marília Gabriela, lembra? Que ela perguntava uma cor, lógico. uma roupa, aquela coisa aí. Claro, eu vou passar umas perguntas para você. Só que ela botava a mão assim na cara. Fantástica Marília Gabriela, né? Grande jornalista. E eu queria que você respondesse, se possível, com uma frase ou com um texto curto, né? Um pensamento curto. Claro, ou uma palavra. Isso, aí a gente já vai partir para o nosso encerramento. Seguinte, o Bigode, o que mais incomoda um cineasta? A censura. Censura. Econômica e política. Indica um filme brasileiro, Bigode, pra galera, um filme que você acha que muitos não viram, mas que ele mora no teu coração de alguma forma, é um filme que você reflete sobre ele. Fala aí um filme que você acha que poucas pessoas viram aqui do nosso cinema, que merece ser visto. Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos. Entendi, Nelson. Seguinte, Bigode, qual é o stream que você mais assiste hoje quando você está em casa, Bigode? Olha, eu vejo filmes no Now. Agora, eu vejo muito o Canal Brasil, eu vejo
eu vejo o canal Curta e vejo o canal Arte 1. Mas eu não gosto de. Eu não entro nem na Netflix. Netflix só tem porcaria, tem um ou outro filme bom. Beleza, o Canal Brasil tem muita coisa boa mesmo, né? Impressionante. Quando Tem. poxa, é tanta coisa bacana que aparece lá. Sempre que eu recebo um release assim do Canal Brasil, eu falo, caramba, Principalmente os meus filmes. pô, tem muita coisa bacana, muita coisa bacana. Vi um seriado chamado Colônia. Eles são. O Canal Brasil é um grande parceiro. Todos os meus últimos filmes, o Canal Brasil entrou em todos, inclusive no último, que é o Nelson Filma o Rio, que eu fiz durante a pandemia, que é um documentário sobre o Rio de Janeiro nos filmes do Nelson Pereira. E o Rodrigo Fonseca contextualiza a cidade em cada filme. Que bacana, que bacana. Ó, deixa eu falar aqui, dar um abraço pro Guilherme Tristão, ó, programador, ex-programador do Estação Botafogo, programador do Festival do Rio, da equipe do Festival do Rio. Um beijo para você, Tristão, querido amigo. Saudade de nossos papos em Niterói, meu querido amigo Guilherme Tristão, grande cinéfilo. Você é um grande cinéfilo. Ô, Bigode, seguinte, na sua infância, Bigode, qual era o cinema que você ia para assistir mais filmes assim? Qual é o cinema que você ia direto na tua infância, adolescência? Na minha infância, eu via todo primeiro domingo do mês a sessão Tom e Jerry no Metro. Agora, via também as chanchadas brasileiras que meu pai me levava nas estreias. Que legal, cara, que bacana. Pô, eu tava até lembrando outro dia que Copacabana hoje em dia não tem cinema, né? Uma doideira danada isso, né, cara? Que loucura isso, né? Não tem cinema, não tem mais o Rox, não tem mais o Joy, não tem mais aqueles outros tantos Ipanema. Ipanema também não tem. Ipanema também não tem, é verdade. É complexo pra caramba. Ó, o Reginaldo falou que viu A Morte de Narciso lá no Canal Brasil, ó. Reginaldo. Você deve ter visto às 4 horas da manhã, né? Porque é um filme. É um filme que tem. É um filme do grande fotógrafo que se dedicou, o primeiro cara a fotografar o nu masculino. Inclusive tem uma sequência de nu frontal que, porra, só às 4 da manhã que passa. Reginaldo, depois você fala aí que horas que você conseguiu assistir esse filme aí no Canal Brasil para ter a nossa curiosidade. É sobre o trabalho do Alair Gomes, grande fotógrafo. Ô, Bigode, seguinte, eu queria agora pra gente encerrar, eu sempre faço uma pergunta que tem a ver com o meu ídolo da minha infância. Mas, como eu sou de uma geração, obviamente, que consumiu muito blockbuster, uma pergunta internacional, eu vou adaptar a pergunta para o cenário brasileiro, porque eu sei que você é um cara do cinema brasileiro, você é um cara brasileiro. Então é o seguinte, eu queria saber de você, se você fosse pensar em tudo que você viu na sua vida, qual foi aquele filme que você sentiu que foi um divisor de águas na sua vida? De alguma forma. Aquele filme que você viu e falou assim, caramba, não dá, depois desse filme eu tenho que fazer cinema. Olha, quando eu era criança, a primeira coisa que me deu um sinal de que eu podia fazer filmes brasileiros foi um filme infantil chamado Sinfonia Amazônica, que era um desenho animado preto e branco, do Latini, do Onélio Latini, que tinha, não era o Tom e Jerry que eu via colorido, mas tinha o índiozinho, tinha o jabuti, tinha o macaco, e coisas brasileiras que eu estava acostumado a fazer parte do meu universo, mesmo que seja na literatura infantil ou no jardim zoológico. De repente eu via a possibilidade de contar histórias brasileiras, entendeu? Depois, quando eu vi o filme do Nelson, que meu pai foi produtor, O Rio 40 Graus, que contava histórias do Brasil, né, do povo brasileiro, das pessoas pobres, do futebol, das crianças, dos engraxates e tal, eu vi que era possível falar do Brasil no cinema. Não precisava ser em inglês, nem precisava estar todo mundo de black tie. Eles não usam black tie. Bigode, olha, quero te agradecer demais a presença. Estamos chegando já aqui ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Cara, foi sensacional. Ó, o Abraão Latal tá falando, venha para Rondônia filmar, Bigo. Tá falando, tá lá em Rondônia, ó. Vamos fazer a vida do Marechal Rondon em Rondônia. Ó, a Cris Carola falou que adorou, que ela adorou o papo. Bigode, muito obrigado pela presença aqui, por ter disponibilizado esse tempinho do seu tempo. Foi uma honra receber o senhor aqui, essa referência para mim também. Brasileiro. Para mim é sempre uma honra falar de cinema brasileiro.
e eu estava esperando você há muito tempo, que eu sou teu fã, eu gosto muito de você. Vejo a tua dedicação aí aos filmes brasileiros, aos cineastas, ao cinema de uma forma geral. O Cavi está sempre falando de você, eu sou teu fã e eu fiquei muito honrado de ser convidado. Eu é que te agradeço essa oportunidade de estar falando dos nossos filmes e do cinema brasileiro sempre. Pô, muito obrigado pelas palavras, obrigado. Vai ficar no meu coração, Bigode. Muito obrigado. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que esteve aí presente, a todo mundo mandando mensagem, a Vinícius, Latorraca. Latorraca, na saída agora, o Ney Latorraca. Bronquinho. Um beijo, meu ator, meu ator. Ó, o Ney, beijo, Bronquinho, Abraão Lataro, Cris, o Diego Alexandre, quem mais está aqui com a gente? Deixa eu ver. Reginaldo Heitor, querido amigo, João Canatelli, Vitória Cachá, Diogo Vinícius, Fátima Copelli, Luiz Sene, Dalci Ramiro, minha Roberto figurinista, que eu vou entrevistar também na semana que vem. Olha que legal, um monte de gente bacana. Grande cineasta. Muitas pessoas bem bacanas. A Carol Dibi também. Beijo, Carol também estava aqui com a gente. Pessoal, fiquem com Deus então. Estamos terminando aqui. Fiquem com Deus. Muito cinema, pessoal. Vamos prestigiar o cinema brasileiro. Vamos assistir muita coisa. Viva nosso cinema, que ele é maravilhoso sim. Beijo, Bigode. Beijo todo mundo. Valeu. Beijo para vocês todos. Obrigado.